E hoje nós vamos falar sobre momentos de definição na vida de um líder. É nos momentos mais decisivos que a sua liderança se define. Existem líderes que eles evitam problemas, eles evitam qualquer tipo de situação complicada, situação difícil na liderança dele. Por quê? Porque ele quer levar a liderança tranquilamente, aquele mar tranquilo, né? Seria muito bom se fosse dessa maneira, mas essa não é a realidade de um ambiente de liderança. A gente sabe que existem vários conflitos, não são poucos, existem muitas dificuldades, mas como diz aquela frase, mar calmo não produz bons marujos. Então, o líder que ele passa o ano inteiro fugindo de problemas, no final das contas, ele não consegue desenvolver a sua liderança para que, quando os problemas vierem, ele de fato consiga resolvê-los. Porque ele não treinou isso. Certo? Ele não treinou. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que ele se gabava de dizer que ele e a esposa dele nunca brigaram. Tinham anos de casado. Nunca brigaram. Mas também, na primeira briga que tiveram, se separaram. A sua vida conjugal inteira, durante anos, sem ter nenhum conflito. Ou seja, ele não aprendeu a resolver conflitos. Então tem casais aí que são profissionais em resolver conflitos. Outros não têm capacidade de fazê-lo, porque nunca passou por eles. Então nunca desenvolveu, certo? Nunca desenvolveu a inteligência, a capacidade de resolver conflitos, de dialogar. Então, um casal mais experiente, como a Diana e o Ronaldo, estão até conversando. Então, um casal mais experiente, quando eles olham os casais novos, mais novos, brigando por besteira, eles falam assim: só por causa disso você está brigando por uma besteira dessa. Por quê? Porque ele já passou por tantas coisas na vida que assim, a capacidade de resolver conflitos deste casal é muito maior do que aquele que está começando agora, ou do que aquele que vive fugindo dos problemas. Fugir dos problemas não resolve o problema. E aí é onde entra a diferença entre o verdadeiro líder e aquela pessoa que está ali só gerenciando o grupo. Porque o verdadeiro líder, ele tem capacidade para resolver problemas. Então, o líder, ele é o líder porque ele consegue resolver problemas que uma pessoa comum não tem capacidade de resolver. E se o líder não desenvolve a capacidade de resolver problemas, a liderança dele está fadada ao fracasso. O gerente é aquela pessoa que pega o grupo, quer seja numa empresa, qualquer outra coisa, e ele está torcendo para entregar no fim do ano ou terminar o seu tempo ali sem perdas, o mínimo possível de perdas. Então, a gente treinou por muito tempo líderes de uma maneira que não era liderança de fato, era apenas um gerenciamento. Ele era apenas um gerente. Ele pegava o departamento no início do ano e torcia para entregar no fim do ano do mesmo jeito que pegou. Então esse estilo de liderança não funciona nem em empresa, nem em igreja, nem em lugar nenhum. O líder gerente, ele só quer manter pelo menos ali razoavelmente aquele grupo e chegar no final e falar: ufa, graças a Deus. Não é assim que funciona o processo de liderança verdadeiro. O líder, às vezes, ele vai tomar decisões que ele vai perder momentaneamente. Como o senhor mesmo falou, ele trocou 12 quadros ali da empresa, Trocou. Mas o que aconteceu? Alavancou, cresceu. Então, às vezes, a gente, com medo de perder, a gente não consegue alavancar, não consegue crescer. Primeiro ponto: momentos de definição nos mostram quem somos de fato. Alguns momentos de definição tendem a surgir em meio a crises de modo inesperado. Por exemplo, quem é que estava esperando uma pandemia de coronavírus? Quem é que estava pronto, esperando acontecer? Ninguém estava pronto. Mas você imagina que durante esse período
Algumas empresas mudaram a sua visão, a sua maneira de alcançar o seu cliente e elas cresceram, alavancaram, dobraram o tamanho, enquanto outras fecharam as portas e faliram. A situação era a mesma para todo mundo. Todo mundo teve que fechar as portas em um tempo, todo mundo encerrou suas atividades em um tempo. E se reinventar, né? Mas teve empresas que se reinventaram e que nessa crise elas cresceram mais do que antes da crise. Desde pequenos negócios até grandes empresas. Então esses momentos de definição, eles vão trazer uma ruptura na vida do líder. O líder nunca mais será a mesma pessoa depois de um momento desse. Tá? Então, o que acontece em muitas dessas ocasiões? Por exemplo, a gente tem que enfrentar um fracasso pessoal. Você vai falar? Não, eu ia perguntar isso no caso da definição. Eu queria que seja tipo um fracasso ou alguma coisa trágica acontecer ali naquele meio, naquela situação, ou esse momento de definição poderia ser também uma coisa boa, alguma coisa desse tipo, ou tem que ser tragicamente, ou positivamente ou negativamente. Um momento de definição em si é um grande acontecimento, ou positivo ou negativo, mas é um grande acontecimento. Esse é um momento de definição. Porque tem pessoas que, mesmo quando acontece uma coisa extremamente positiva na vida dela, ela consegue transformar aquilo em algo negativo. Então, o momento de definição é algo grande que acontece na vida da pessoa. Por exemplo, a nossa vida, normalmente, ela é muito comum. Na maioria das vezes, a nossa vida é muito comum. Ou seja, a gente acorda de manhã, vai trabalhar, chega do trabalho, vem para a igreja, vai para casa, dorme, acorda de manhã de novo. Então é a rotina. É uma rotina muito comum, muito normal. Só que às vezes, em uma hora ou outra, acontece alguma coisa extremamente grande que vai mudar a nossa rotina. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai depender da maneira como nós recepcionamos esse acontecimento. Então, esse é um momento de definição. Então, ele pode ser um fracasso pessoal. Fracasso pessoal. A sua decisão, como que você reage em determinada questão. A gente, principalmente quando nós estamos liderando na igreja, a gente precisa tomar algumas decisões difíceis. Como que a gente reage diante dessas situações em que a gente tem que tomar essa decisão difícil, tá? Às vezes a pessoa está passando por algum tipo de sofrimento repentino, como por exemplo, perdeu alguém na família. Isso é um momento de definição, né? Então, às vezes, vamos pegar um exemplo bíblico de alguém que perdeu alguém muito querido na família, Davi. Davi perdeu o filho que teve com Batseba, não é isso? Ele jejuou, ele orou, ele fez vigília, ele fez um monte de coisa, mas o menino morreu. E o que é que Davi fez depois que o menino morreu? Levantou, lavou o rosto. Levantou, lavou o rosto, vamos comer, vamos para frente, vamos continuar. Alguém diz, Davi, você acabou de perder seu filho. Quando eu fiz tudo que eu pude. Não adianta mais. Eu orei, eu jejuei, eu pedi a Deus, eu fiz o que pude. O texto mostra o quanto Davi sofreu. Davi sofreu demais. Quando a gente está acabado, né? Você não precisa, né? Só que aí a questão é, o que a gente faz? A gente desiste da vida? Não. Ou a gente dá um jeito, a gente arruma força de onde não tem, a gente encontra uma maneira de continuar vivendo. Entendeu? Então esse é um momento de definição, porque diante de uma situação como essa, algumas pessoas desistem da vida, entram em um luto eterno, né? Se afundam em depressões e mais depressões, e pronto, a pessoa desistiu de viver. Minha vida acabou depois que fulano se foi. Isso é um momento de definição na vida da pessoa, e isso vai mostrar se essa pessoa realmente vai continuar, vai conseguir seguir em frente, ou se ela vai ficar estacionada naquela situação. Isso significa que ela não está sofrendo, né, pastor? Não significa que a pessoa não sofreu, não significa que a pessoa não vai se lembrar dessa pessoa para o resto da vida, só que essa situação não paralisou a pessoa, né? Se todo mundo paralisasse porque perdeu alguém, irmão,
Eu tô parado. Aí a vida ia acabar. Só que assim, a gente avança com cicatrizes, com traumas às vezes, mas a gente encontra maneira de continuar vivendo. Ou então, a vida para, a vida acaba. Então foram 2 mortos, um que foi de fato sepultado e o outro que só falta parar de respirar, porque já morreu também. É como aquela outra. Qual é o primeiro capítulo? Lidere a si mesmo? Qual foi o capítulo? Não, é esse mesmo. Lidere a si mesmo. É isso. Lidere a si mesmo. Então, a pessoa, ela, mesmo não sendo líder de um grupo, não sendo líder da igreja, no trabalho, em qualquer outro lugar, ela é líder de si mesma. Então, ela tem que liderar, ela tem que aprender a liderar de qualquer maneira. Não tem como. Né? Então, tem esse exemplo da pessoa que passa por um sofrimento, né? Tem a pessoa, né, que tem que perdoar alguém. Perdoar não é nada fácil, né? Vamos supor que em um casamento um dos cônjuges traiu o outro. E a gente, eu vi o relato de um casal que o marido traiu a esposa com outra mulher e a outra mulher engravidou desse cara. E aí a mulher, a esposa, perdoou essa pessoa e aceita até a filha dela, muitas vezes, ir lá na casa, dormir lá, brincar, aquela coisa toda. Aí você olha para uma situação dessa e você fala assim, gente, não é tão fácil perdoar uma situação dessa, perdoar um caso desse, né? E assim, a mulher conseguir amar o marido, conseguir amar a filha do marido que ele teve com uma outra pessoa, sendo fruto de traição. Vocês acham que é fácil? Não é. Mas isso é um momento de definição na vida da pessoa. A decisão mais fácil é chutar o pau da barraca, abandonar tudo e pronto, acabou. Perdoar e seguir em frente é a decisão mais difícil a se tomar, mas é a decisão mais acertada. Talvez a pessoa pode dizer assim, que não, eu não concordo, eu não aceito, eu não quero, eu não perdoaria, tarará. Mas seriam 2 famílias destruídas, então. E o interessante, pastor, que nos anos de 80, né, até 90, as pessoas escolhiam mais isso aí, a parte do perdão. Hoje em dia, as pessoas escolhem a si mesmas. Você vê a maioria dos vídeos no TikTok, as pessoas falam desse jeito assim. E se entrasse, falando com as mulheres lá casadas, né? Se entrasse alguém na sua casa e esse assassino chegasse assim e falasse, é você ou seu marido, o que você faria? Aí ela dizia assim, vai ser ele. Aí falar com o marido, né? Com os maridos. Aí eles falam, não, eu daria minha vida com minha esposa. Então, acho que assim, hoje em dia as pessoas são muito individualistas, né? E elas preferem o seu conforto. E o resto, entendeu? Que se dane. Mas que é um instinto natural do homem, proteger a esposa e os filhos, é um instinto natural. O homem que, em um momento de perigo, ele pega a sua esposa ou a sua namorada e coloca na frente e se esconde, isso aí é um movimento antinatural. É o resultado, né, de uma ideologia que coloca, né, que separa o homem da mulher, que tira o homem desse senso de protetor. Por isso que a Bíblia diz, vós maridos amais as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, que por ela se entregou. Então esse senso de se sacrificar pela família, pela esposa, pelos filhos, é o natural do homem masculino. E não é só amor. Você fala assim, gente, que se a mulher morrer, o homem também morre, porque ele não consegue fazer nada. Então, não viver estágio. Só que o que acontece? Vamos lá. E aí a gente entra numa questão que é meio polêmica aqui. Antigamente, se um homem batesse em uma mulher em um ambiente público, meu irmão, se ele saísse de lá vivo, era muita sorte. Muita sorte. Hoje o homem espanca e até mata a mulher e o povo só filmando, vamos ver ela. As mulheres que às vezes vão pra cima tentando defender. Então, mas depois vocês podem até pesquisar. Tem uma socióloga na França e ela escreve sobre isso, sobre esse movimento feminista que tirou dos homens
essa capacidade ou essa visão protetora. Isso é resultado do feminismo. E esse feminismo tem invadido as igrejas. E quando você fala sobre a mulher ser submissa ao marido, logo as mulheres começam a chiar. Já quer logo, não é assim que funciona e que não sei o que, eu não concordo com isso. Isso é resultado de uma filosofia mundana, não é cristã. Certo? O pastor Chagas falou sobre isso aqui naquele estudo, né? Acho que foi o pastor Chagas. Então não preciso nem mais falar muita coisa sobre isso. Mas o instinto de proteção, de provisão, é masculino. Certo? Hoje uma conversa dessa é tida como masculina. Mas pega os textos, pega a Bíblia, pega a história, os desenhos, desde a época das cavernas. O homem com uma lança e indo caçar. Porque era o homem que ia atrás do sustento da provisão. Entendeu? Às vezes conseguimos enxergar prontamente a importância desses momentos. Na maioria dos casos, só vamos entender depois. De uma forma ou de outra, esses momentos definem quem somos. Porque quando nós estamos passando por um momento como esse, dificilmente a gente consegue enxergar, entender, absorver e assimilar a importância desse momento. Se a gente soubesse o quão é importante esses momentos de definição na nossa vida e na nossa liderança, a gente não fugiria deles. A gente enfrentaria eles. E a gente aprenderia com eles. Certo? Aprender com cada momento, com cada dificuldade, com cada coisa ruim que acontece com a gente. Como o Ryan diz, um dia você ganha, no outro você aprende. Então você nunca perde. Quem tira lições desses momentos, ele nunca vai perder. Nunca vai perder. Então quando você chegar a um nível de ser mestre em alguma coisa, é porque hoje essa nomenclatura mestre ficou muito banalizada, né? Doutor. Até o Lula tem um título de doutor honoris causa. Doutor em quê? Ele é uma autoridade naquilo que ele fala. Então, quando ele fala, as pessoas acreditam no que ele está falando. Porque é alguém que passou por todas as etapas, né? Pelo menos a maioria delas, porque a vida, ela às vezes nos proporciona algumas surpresas, algumas coisas novas, coisas que uma pessoa nunca passou. Mas, quando a pessoa chega ao nível de mestre e doutor, pressupõe-se que essa pessoa já experimentou quase tudo na vida. Quando você escuta a pessoa dizendo assim, eu falo isso com conhecimento de causa, é alguém que passou por aquilo ali para poder falar. Não é alguém que está falando de forma teórica, que escutou alguém, que leu em algum lugar, não. É alguém que passou por aquilo. A experiência, né? Então a teoria, ela pode até nos trazer informações valiosas, mas a experiência é muito superior à teoria. Então, primeiramente, esse momento de definição mostra para nós mesmos quem somos. Isso é importante. A gente tinha falado no outro estudo, da pessoa fazer uma autoanálise, da gente aprender a se ler. A gente não sabe ler a gente mesmo, né? Mas esses momentos de definição vão mostrar quem de fato nós somos. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu já estou pronto para isso. Não, eu consigo tirar isso de dentro. Mas no momento que você está naquela situação, aí você vai parar e vai pensar assim, realmente, eu não estava pronto. Eu achava que conseguiria, mas agora eu estou vendo que eu tenho que aprender muita coisa ainda. Esse momento de definição, primeiramente, ele vai mostrar quem nós somos de fato, né? Ele revela o nosso caráter, ele vai fazer aflorar aquilo que está por dentro, como eu disse na mensagem aqui na pregação, eu falei sobre o fruto. A pessoa não consegue esconder o fruto, por isso Jesus disse, pelo fruto os conhecereis, porque eu posso até tentar me apresentar como um bom orador, um bom cantor, um bom tocador, um bom pregador, um bom professor, ou qualquer outra coisa que eu consiga fazer, que eu consiga desenvolver estudando. Porque a gente consegue
desenvolver habilidades, até paciência. Fingir que é paciente. A gente consegue fingir. A gente vai desenvolver uma habilidade para poder ouvir as pessoas. Nossa, fulano é tão paciente, mas você não sabe, pisa no carro que você vai ver a paciência, né? A paciência. Então, aquilo que está por dentro vai aflorar em momentos como esse, momentos de definição. E ele serve também para mostrar aos outros que nós somos. Como eu disse, pelos frutos os conhecereis. Então vejam só, em geral, podemos usar máscaras e esconder quem realmente somos. Eu disse, nós podemos desenvolver técnicas, habilidades de passar aos outros uma imagem mentirosa daquilo que nós realmente somos. Isso é aquela prática que ficou conhecida como hipocrisia. Hipocrisia. Vocês sabem de onde é que surgiu essa palavra hipocrisia? Lá nos tempos gregos, vinham pessoas e elas contracenavam, elas criavam um personagem. Então o hipócrita, ele é um personagem. Certo? Então você vê um ator, por exemplo, ali da Globo, tem um nome fictício, tem uma vida fictícia, um trabalho fictício, uma intelectualidade fictícia, mas é tudo uma mentira, aquilo tudo é um personagem. Então o hipócrita, ele é um personagem, ele está fora da sua vida real, verdadeira. Só que no momento de definição, esse ser verdadeiro vai aparecer. Não, vai se revelar. Vai se revelar. Né? Então a máscara vai cair. Ninguém segura uma máscara para sempre. Ele não consegue viver contracenando o tempo inteiro. Né? Uma hora a verdadeira essência vai aparecer. E é nessas horas que você descobre quem realmente a pessoa é. Não tem aquela frase que diz assim, que dinheiro não muda a pessoa, ela só revela quem a pessoa realmente é? Aí tem outros que acreditam assim, não, a pessoa ganhou dinheiro, mudou. Não foi o dinheiro que mudou a pessoa. Ela já era assim, só precisou da oportunidade. Só precisava de oportunidade. Então, aí diz assim, o poder corrompe as pessoas. Não, o poder só revela quem a pessoa realmente é. Porque tem aquela outra frase que diz assim, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É verdade. É só dar poder. Aí você vai descobrir os ditadores. Né? Nós temos aí hoje o Alexandre de Moraes, que recebeu tanto poder que agora ele acha que é o dono do país. Essa parte eu vou cortar, porque senão ele vai me processar. Vai me prender, né? Então, Mas é você lá. Então, o cara, ele recebe tanto poder que ele se sente o dono do país. E aí, o que acontece? Nós vemos isso acontecer demais na igreja, de pastores que acreditavam ser os donos das pessoas. Dono. Inclusive, eu fui pregar esses dias ali, né? Embaixo, essa parte eu também vou cortar. Eu fui pregar ali no pastor ali embaixo. E aí eu preguei, ele pegou o microfone depois, gostou da pregação, começou a arrebentar em cima da pregação, e daqui a pouco ele começou a entrar uns negócios lá, que eu falei, de onde é que esse senhor tirou isso, pelo amor de Deus? E ele começou a dizer que quando chegar lá no céu, Deus vai perguntar para a pessoa, o teu pastor liberou você para fazer isso? Teu pastor deixou você fazer isso? Qual desse? Então, No mercado do se o pastor, aí ele falou, seu pastor deixou você pintar o cabelo? Seu pastor deixou você pintar a unha? Seu pastor deixou você usar maquiagem? Se seu pastor não deixou, então você vai para o inferno. Quer dizer, quem manda é o pastor. Misericórdia. Hã? Ele está na porta do céu. E ele disse que ele ia estar lá do lado olhando. Ele quer dar tudo para Deus. E ele falou, eu não deixei. Eu fico imaginando, gente, de onde é que Aquela ali não deixa cortar o de onde é que se tira esse tipo de ideia? Porque da Bíblia não é. Já tem. Da Bíblia não é. Mas aí você entende que o coração
dessa pessoa não está, né, a essência dela não está purificada pelas Escrituras, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, porque a liderança, ela mais serve do que qualquer outra coisa. E aí ele tem que ler o monjo executivo, tem que ouvir sobre liderança servidora, tem que entender muita coisa sobre liderança, que não é tornar-se o ditador, jargões como aqueles assim, não se levante contra um ungido. Você não podia sequer discordar do seu pastor, porque você estava se levantando contra o ungido e o que o pastor falou é lei e acabou. Mas por quê? Porque existe uma cultura de que o pastor ou o padre, ele conhece as Escrituras e as pessoas não. Então, muitos deles não têm essa visão que a gente tem aqui de fazer os irmãos conhecerem as Escrituras. Até na época, antes de Lutero, a igreja só tinha a Bíblia em latim para que as outras pessoas não tivessem condição de ler. E eles acreditavam que um crente comum, ou um cristão comum, não tinha capacidade de ler e de interpretar a Bíblia. Então a Bíblia ficava para o clero. A Bíblia ficava em latim, somente o clero lia a Bíblia e eles repassavam para as pessoas da maneira que eles queriam. E em muitos lugares ainda perdura esse pensamento de que o crente comum não tem capacidade de interpretar a Bíblia. Aí entra, por exemplo, o William Tyndale, que foi o reformador lá da Inglaterra, que ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, pegar do latim e traduzir para o inglês. E ele começou a ser criticado por conta disso, né? E ele diz assim: se Deus me der vida suficiente, eu vou fazer com que um leigo desse entenda mais da Bíblia do que você, um outro cara que estava criticando ele. Aí vem o Lutero pegando a Bíblia e traduzindo para o alemão. E aí começou aquela enxurrada de traduções, de pessoas traduzindo a Bíblia para a língua original ali daquelas pessoas, para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, e a igreja ficou doida por causa disso. A igreja perdeu o seu poder, o seu domínio, a partir do momento que as pessoas começaram a conhecer as Escrituras. É óbvio que existem erros por causa, não só essa de Lutero, mas também a de João Ferreira de Almeida, de Jerônimo, de várias outras, tiveram muitos erros, não por causa da má vontade ou do desejo do tradutor de enganar as pessoas, mas muitas vezes pela falta de recurso, pela falta do tempo hábil, porque Lutero teve que traduzir ali às pressas e tal, e correndo o risco de ser preso, e a igreja de Roma pedindo a cabeça de Lutero. Se não fosse o príncipe lá, Lutero não teria conseguido escrever os livros que escreveu, traduzir o que traduziu e tal. Então tinha uma certa urgência, uma pressa. E aí, posteriormente, outras traduções vieram melhores, Então, até hoje a gente tem traduções que vêm mais novas e mais próximas do original. E até porque quando começa a comparação, vê que está batendo uma coisa com a outra. Então, do alemão para o inglês, do português, a gente vê que está tudo seguindo a mesma linha de raciocínio. Mesma direção. Só que o crente de hoje só é enganado por essas coisas se ele quiser. Antigamente ele tinha escolha. É igual eu estou te falando, a pessoa só continua nisso se ela quiser. Por exemplo, você vem na Bíblia aqui e logo no início ela vai mostrar qual é a fonte dela, qual é a tradução. Por exemplo, você quer revista e atualizada. Então eu sei que a revista atualizada é uma tradução confiável. Tem a NVI, que eu também sei que é confiável. Tem a King James, que eu também sei que é confiável. Agora, se o cara não se interessa, e aí é onde é que está a questão. Eu falei lá do início do advogado com o vade-mecum. Ele se interessa em conhecer aquilo lá. Aí o crente não se interessa em conhecer a Bíblia, não se interessa em conhecer quais são as melhores versões, as mais confiáveis, as mais próximas do original, aquelas que ele pode ler tranquilamente. Ele não se interessa em saber isso. Aí pega uma versão de Reina Valera, pega uma tradução do Novo Mundo, entendeu? Mas se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus e é o manual para o crente ir ao céu, eu tenho que olhar para isso com mais cuidado e com mais interesse, Só que tem pessoas que não se interessam tanto. Qualquer coisa
Qualquer coisa que nós a gente se enganar. Aí imagina só, se eu tivesse o interesse de enganar vocês acham que eu ia estar falando, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia? Não. Eu ia continuar, né, pregando o que eu quero pregar, e quanto menos pessoas conhecerem a Bíblia, para mim seria melhor. Só que não é essa a intenção. Quanto mais pessoas conhecendo a Bíblia, é melhor. Por quê? Porque isso é segurança para a comunidade. Mas eu estou falando no sentido de que eu não sou, né, o dono da verdade. Eu não sou inerrante. Inerrante só as Escrituras. A minha palavra não é a última palavra. A última palavra é a das Escrituras. Se eu estiver pregando alguma coisa errada aqui e a igreja conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, ela vai ter condições de me corrigir. E nem aceitar. Pastor, o senhor está errado. É assim, 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 assado. E aí, essa comunidade vai se ajustando e a gente vai se tornando uma igreja genuinamente, essencialmente bíblica. Era aquilo que os bereanos faziam. Paulo pregava lá e os bereanos, opa, vamos conferir aqui se realmente aquilo que Paulo está pregando está correto. Então, se você vê um pastor, eu já até falei sobre isso em um vídeo que eu postei, se um pastor, um padre, qualquer outra pessoa, criticando alguém que vai consultar as Escrituras para saber se o que ele está ensinando está correto, esse é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso mestre. Porque o interesse de quem realmente quer pregar a verdade, quer viver a verdade, é que todos conheçam a verdade. Não é o que Jesus disse? E conhecereis a verdade vos libertará. E só quem tem medo da verdade é quem quer viver na mentira. Nesse momento de definição, nosso caráter não é construído, ele é revelado. Isso aqui é importante, porque a gente acha que essas coisas vão moldar o caráter da pessoa. Na realidade, vai revelar o caráter dessas pessoas. Então você vê, por exemplo, pastores que são bem humildezinhos quando está numa igreja pequenininha, né, uma renda baixa, quase não tem dizimista, nem ofertante, aquela coisa toda. O pastor é humilde. Mas quando ele arruma uma igreja grande, que entra muito dinheiro, aí o pastor começa a olhar aquele dinheiro e fala assim, dava para desviar uma parte para mim, né? Dava para me dar uma fatia desse dinheiro aí e tal. Então você vê muitos pastores, muitas igrejas, muitos pastores de igrejas grandes enriquecendo às custas do dinheiro da igreja, às custas dos dízimos e ofertas e tal. Então, aquele pastor, ele se tornou corrupto porque saiu de uma igreja pequena e foi para uma igreja grande? Não. Aquilo foi revelado. Revelou o mau caratismo que está no coração daquela pessoa. Olha só, o Billy Graham diz, né, os biógrafos dele, os historiadores, que contam a história do Billy Graham, que passavam milhões e milhões de dólares nas organizações do Billy Graham. Muito dinheiro passava nas organizações dele. Só que para se proteger, para se guardar, o que ele fez? Ele estipulou um salário para ele. Ele só recebia aquele salário. E o resto ficava na organização. Porque se ele fosse alguém, né, ambicioso, poderia se dizer, não, deixa que eu controle o dinheiro. E a partir dali, meu irmão, ele viveu uma vida de luxo, né? E às custas da quantidade de dinheiro que entrava na organização. Mas o caráter do Billy Graham era tão elevado e ilibado que essas coisas não corromperam. E dizem que um repórter do The New York Times foi acompanhar ele durante alguns dias para descobrir as falhas do Billy Graham. E ele, né, investigando, e olhando, e indo atrás dele, e participando de eventos, reuniões e tal. Aí no final das contas, né, ele escreve o artigo lá e diz assim, Billy Graham, o justo. Você já imaginou? O cara perseguir um pastor para tentar encontrar a falha nele, e ao final de tudo ele tem que escrever que o cara é justo, não encontrou nenhuma falha naquele homem. O cara tem que ser muito, muito bom. Se a gente colocasse talvez um repórter aí atrás de um
uns pastores que a gente conhece, famosos aí. Não precisa nem como. Não precisa nem for, já aparece, né? Então o caráter dessa pessoa é revelado. Momentos de definição podem te levar ao próximo nível ou acabar com a sua liderança. Momentos de definição ou te levam para o próximo nível ou acabam com a sua liderança. Como eu falei, né, lá em cima, quando a gente começou aqui falando sobre o sofrimento. Sofrimento ou qualquer outra situação, uma traição, você precisa perdoar e tal. Aquele tipo de situação, aquilo pode te levar para o próximo nível e você se tornar uma pessoa mais experiente, né, mais forte. Ou pode estacionar você, acabar com a sua liderança, se tornar você uma pessoa amargurada, que não consegue mais sair daquela situação, daquele buraco que você se enfiou, e acabar com a sua liderança. Acabou. A pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor um grupo de jovens. A pessoa está liderando um grupo de jovens, apanhou tanto um grupo de jovens, ela fala assim: eu nunca mais quero liderar esse tipo de gente. Ou eu nunca mais quero liderar na minha vida. A pessoa vai dirigir uma igreja, ela apanha tanto nessa igreja, ela fala: eu nunca mais quero saber de liderar a igreja. Não quero pastorear de jeito nenhum. Aí tanto o pastor quanto os filhos, eu quero saber de pastorear nada, eu vejo o sofrimento aqui do meu pai, eu vejo como é que foi. Então cria uma situação em que esse líder que poderia usar toda aquela situação para avançar, na realidade ele estacionou. E não só estacionou, ele retrocedeu. Então esses momentos de definição, eles podem levar você para o próximo nível ou acabar com a sua liderança. Entendeu? Eu vi o podcast da Miss Garcia, eu acho. Ela fala que ela teve uma liderança doentia, né? Ela falou que no início, quando ela aceitou o Cristo na vida dela, ela disse que foi pastoreada por um pastor e ele era um líder doente. E ela se tornou uma líder doente também. E ela disse que, com o passar do tempo, ela disse que mudou de congregação, teve alguns problemas lá, só que ela não conseguia seguir adiante, porque ela disse que a forma dela liderar era essa, igual o senhor falou. Ela disse que tudo ela precisava falar, tipo: pastor, eu vou vestir roupa tal, eu vou cortar meu cabelo, eu vou não sei o que, eu tenho que falar para o senhor, tudo ela disse que tinha que falar. E ela disse que quando ela conseguiu se libertar, que foi para outra congregação e tudo mais, ela não conseguia seguir adiante. Aí o novo pastor dela foi renovando tudo isso nela, e ela fez até uma canção, se eu não me engano, em relação a isso, falando sobre isso, né? Que quando ela, ao momento que ela mais se sentiu rejeitada, o pastor dela abraçou ela e fez ela nascer de novo e ser uma nova líder. Aí é onde ela fala que a mesa curou ela. É muito lindo o podcast dela falando sobre isso. Aí depois veio o filho, meu marido, um monte de coisa. Mas eu achei muito forte, que ela falou assim: eu era doente, eu simplesmente era uma líder doente. Liderança abusiva realmente causa transtornos quase que irreparáveis no grupo. O Douglas Gonçalves, ele fala, né, sobre não lidere a partir de uma ferida. Não lidere a partir de uma ferida. Então, quando a pessoa está ferida, ela sangra em cima das pessoas. Né? Então, a liderança dela é abusiva, ela sempre quer fazer com que as pessoas sintam a mesma dor que ela está sentindo. Então, é um negócio bem complicado. Tinha prazer, igual eu falava. Os meus liderados, eles não sentiam prazer em ser liderado por mim, eles se sentiam obrigados. Ela falava que era doentio, porque ela obrigava os liderados dela a fazer algo que eles não sentiam prazer. Estava formando outros líderes doentes. E vira um ciclo, né? Um ciclo terrível de uma liderança, de um ciclo de liderança adoecida. E aí isso é terrível para a igreja, é terrível para a comunidade, é terrível para as famílias, é terrível para a pessoa, para o próprio líder. Porque esse ambiente é um ambiente altamente tóxico, onde todo mundo que se aproxima desse ambiente se machuca também. É uma igreja machucada
que machuca as outras pessoas. Então, não consegue criar um ambiente de cura. A igreja não se torna mais um ambiente de cura, um lugar onde as pessoas encontram paz. Na realidade, ela vem e encontra, infelizmente, um inferno. Dentro da igreja, que é isso, porque isso é muito forte. Mas é a grande realidade. Existem pessoas altamente traumatizadas por causa da igreja. Da igreja. Porque aquele ambiente é um ambiente destrutivo. É um ambiente onde as pessoas elas não conseguem confiar em ninguém. As pessoas não confiam umas nas outras, elas não amam umas às outras, elas não se ajudam. Na realidade, elas se engalfinham. Ele sempre desconfiado. E pode falar que não fica. E tem sempre alguém com um punhal para tentar dar aquela estocada, né? Então, se torna um ambiente muito complicado. E como eu falei na outra ocasião, a gente não construiu um ambiente seguro, onde a pessoa, ela vem, consegue tirar suas armaduras, baixar as armas e ser vulnerável. E esse ambiente de vulnerabilidade é um ambiente altamente necessário para as pessoas, porque todos nós passamos por dificuldades. Aí você imagina, por exemplo, a irmã Jô está passando por uma dificuldade muito forte no trabalho, em casa, na família, qualquer outra coisa. Tem o Fernando, né? Só que eles não podem contar com a igreja. Eles não podem se abrir com o pastor, não podem se abrir com o líder, não podem se abrir com alguém, porque se ela contar isso para alguém, a pessoa vai usar isso contra ela e vira, né, ela expôs o teu ponto fraco para o inimigo. E gente, como que a gente consegue viver, né, um ambiente cristão dessa maneira? Onde eu só quero descobrir o ponto fraco do meu irmão para me poder atacá-lo ali. E nem para ajudar sem oração. Não ajuda, prefere terminar de matar. Vamos lá. Agora é o seguinte, você nunca mais será a mesma pessoa depois de um momento de definição. Você nunca mais será a mesma pessoa. E aí a gente precisa ter cuidado, porque isso pode ser positivo, como também pode ser negativo. Isso pode levar a gente para o próximo nível ou atrofiar a nossa liderança. Mas a verdade é que a gente nunca mais será a mesma pessoa depois de um momento de definição. Coisas vão mudar. Por exemplo, depois da pandemia, as coisas nunca mais voltaram a ser como era antes. Muitas coisas melhoraram, né? Outras pioraram. Tem pessoas que nunca mais voltou para a igreja depois da pandemia. A gente, o cristão, não conseguiu sobreviver com a pandemia. Não sobreviver, né, fisicamente, espiritualmente. Só que muitas outras coisas melhoraram. A gente melhorou a nossa interação nas redes sociais, por exemplo, né? Nós criamos métodos de reuniões e ensinos a partir das redes sociais. A nossa escola dominical, por exemplo, começou a funcionar online, porque a gente não podia estar na igreja. Muitas ferramentas foram aprimoradas, muitas coisas, a gente aprendeu muita coisa, a gente avançou em muitas áreas, mas teve outras áreas que ficaram eternamente prejudicadas, né? Vamos lá. Momentos de definição são interseções que nos proporcionam uma oportunidade de dar a volta por cima, mudar a direção e buscar um novo destino. Esses momentos, eles vão abrir portas, fechar portas, nos dar trazer novas experiências, a gente procurar novas saídas, novos resultados. Tudo isso pode acontecer com um momento desse. Agora, se a pessoa ela tiver dificuldade com transformações e mudanças, essa pessoa vai sofrer demais com esses momentos. Essa pessoa vai sofrer demais. Por exemplo, teve gente que não quis fechar a igreja, não quis fechar. Outros que fecharam não quiseram se adaptar, não quiseram aprimorar as ferramentas. Teve igreja que parou culto, parou escola dominical, parou culto de ensino, parou tudo. Entendeu? Por quê? Porque a liderança não entendeu o momento e não foi procurar novas soluções para os problemas que estavam acontecendo. Certo? Outros correram atrás.
cresceram, avançaram, né? E isso tudo acontece dentro de um mesmo contexto. O que vai mudar é a sua reação diante dessas situações. Ok? Então esses momentos de definição, eles servem como um ponto de partida. Pode servir como ponto de partida. Por exemplo, José teve um momento de definição diante de Faraó. E aquilo ali foi um ponto de partida que um escravo e prisioneiro se tornou um governador. Olha que mudança gigantesca na vida de José. Era um prisioneiro e era escravo. Se tornou governador em um lugar que não existia esse cargo. Criaram o cargo de governador por causa de José. Isso é um ponto de definição. O Salomão, por exemplo, o início de Salomão foi um ponto de definição. Por quê? Porque Davi estava quase morrendo. Adonias, o filho dele, quis tomar o trono à força, e ele teve que ungir Salomão rei às pressas. Mas a partir dali, e de uma oração que Salomão fez, ele se tornou o homem mais sábio, o rei mais sábio do Antigo Testamento. Um momento de definição. Ele poderia sentar, chorar e dizer: eu não estou pronto. Não, isso para mim não, deixa meu irmão tomar conta. Eu não estou preparado para isso. E aí o reino fica na mão de Adonias. Mas ele avançou. Momento de definição serve para ampliar a sua visão. Serve para ampliar a visão. Existem líderes com uma visãozinha deste tamanho, míope. Mas dependendo da reação dele diante de uma situação difícil, ele pode ampliar a sua visão. Buscar novas oportunidades, novas soluções mais assertivas, que pode alcançar mais resultados. Você quer um exemplo? Abraão. Um dia Deus disse: Abraão, sai da tua tenda, que eu vou te mostrar um negócio. E Deus disse: olha para o céu. Abraão está com aquele negócio, minha esposa é estéril, ou só tem um filho. Como é que Deus vai me fazer de uma grande nação? E não sei o que, aquele negócio. E Deus disse: sai da sua tenda que eu quero te mostrar. A ampliação da visão. Então, e aí a gente precisa entender que, como líderes, nós temos uma missão que não é somente física, mas também espiritual. E que a nossa visão tem que alcançar a dimensão do desafio que nós temos. Então, a gente continua sendo uma igrejinha, um povinho que não consegue fazer nada, não consegue construir nada. Por quê? Porque tem muita gente que ainda fica naquela mentalidade de povinho. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão. Serve também para quebrar os limites. Quebra os nossos limites. Josué é um exemplo disso. Josué é um líder que foi substituir o grande Moisés. E no início, você pode perceber que o povo não acreditava muito na liderança de Josué. Isso é nítido desde os primeiros capítulos do livro de Josué. E Deus tem que falar para Josué: seja forte, seja corajoso. E o povo tem que falar para Josué: seja forte, seja corajoso. Aí o povo diz assim: se Deus for com você, como foi com Moisés, nós andaremos contigo. Mas é quase que dizendo assim: mas se Deus for contigo, meu irmão, você vai ser sozinho. Aí começam a acontecer os milagres. Travessia do Jordão, o povo: opa, Deus está com esse cara. A queda das muralhas de Jericó, rapaz, olha só. O povo chega a dizer para Josué: o que você mandar a gente vai fazer, e quem desobedecer vai morrer. São momentos de definição, que vão quebrar os limites, os paradigmas, que vão fazer com que o líder aumente a sua tampa, o seu poder de influência, o seu poder de liderança. Esses momentos são absurdamente importantes. Finalizando, defina seus momentos. Você não pode escolher quando esses momentos vão acontecer, mas pode decidir como reagir a eles, preparando-se de antemão. A gente não escolhe quando o momento difícil acontece, mas a gente escolhe como reagir a esses momentos. E ele diz: preparando-se
de antemão. E como que eu vou me preparar para isso, irmão? Primeiro, olha só, reflita sobre os momentos de definição do passado. Agora que a gente sabe que esses momentos são momentos de definição que podem moldar a nossa mentalidade de liderança, eu posso começar a mapeá-los e a olhar lá para o passado. Eu começo olhando para o passado, as coisas que me aconteceram. Eu falo, olha, esse foi um momento que me fez mais forte. Esse momento aqui me tornou mais paciente. Esse momento me tornou mais sábio. Esse momento me prejudicou. E você vai mapeando tudo isso, entendendo, conseguindo ler cada momento desses. Então, você vai refletir sobre o passado e, a partir dessas informações, você vai se preparar para os momentos futuros, para as coisas que ainda vão acontecer. Certo? Aproveite da melhor maneira os momentos de definição no presente. Aproveite da melhor maneira. Nós estamos passando por uma situação difícil. O que eu posso colher de tudo isso? Como eu posso ser mais assertivo em minhas decisões? Qual é a minha atitude diante disso, com relação ao todo, com relação ao grupo, com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, com relação à crise financeira que o país está passando, com relação à crise moral e política, tudo isso. O que eu posso contribuir? Como que eu posso aprender? Como que eu posso crescer? É nos momentos de grande risco que os líderes costumam aparecer. Então, é nessas horas que os líderes aparecem. E é nessas horas também que os falsos líderes somem. Na hora do perrengue. Você lembra de Davi? Lá com o gigante Golias? Cadê Saul? Onde é que Saul está? Cadê os grandes guerreiros, os irmãos de Davi e os outros mais? Onde é que eles estão? Se escondendo. Então, diante dessas dificuldades, esses líderes nominais, que só parecem serem líderes de fato, eles desaparecem. E os verdadeiros líderes começam a aparecer. E você fala, rapaz, eu nem imaginava que o Bonde Fácil tinha tudo isso de capacidade. Olha o Bonde, olha o Fernando, olha... Aí as pessoas improváveis começam a aparecer. E você fala, cadê fulano, ciclano, beltrano? E Davi se destacou pela postura dele, mas enquanto isso os irmãos dele estavam lá no arraial falando, mas o que Davi está fazendo lá? Não sei, porque Davi vai, Davi, vai buscar Davi. Não é isso? Não é isso? Porque eles não querem que ninguém faça, ninguém vai, fica quieto, todo mundo. Deixa o barco afundar, deixa... Então é assim que funciona, como os líderes enxergam dessa maneira. Aplicação prática. Como é o seu histórico? Olhe para trás, analise sua vida e pense nas decisões que você tomou. Olhe para trás, analise sua vida e pense nas decisões que você tomou. E reage. Diante, A decisão e reage. Aí, veja bem, qual era a situação? Porque às vezes a gente olha para trás e a gente analisa a situação e fala assim, gente, a minha reação a essa situação foi tão desmedida que a gente às vezes fica até com vergonha da reação que a gente teve diante da situação. Você fala, uma coisa tão pequena dessa, a reação que eu tive diante disso, misericórdia, né? Parece que a minha mente era desse tamanhozinho. Então, qual era o tamanho do problema? Porque, como eu já disse em outras oportunidades, o teu tamanho é definido pelo tamanho do problema que te trava. Qual é o tamanho do problema? Tem pessoas que estão se afogando em um pires, de tão raso que é. É igual o Kiko estava se afogando lá, vocês lembram do Piscina de pequeno. O Kiko se afogando naquela piscina rasa, tô morrendo. Aí se levanta, ele levanta a piscina da Bia aqui, ó. Então, às vezes, a nossa reação a algumas situações é do Kiko diante
daquela piscina rasa. Então, não é para tanto. Você fala, meu Deus do céu. Tempestade de copo d'água, né? Tempestade de copo d'água? O que foi que aconteceu aqui? Então, analise a situação. Depois analise a sua reação e a sua decisão. A sua reação melhorou ou piorou a situação? Você cresceu ou regrediu ou diminuiu pela sua reação? E qual foi o resultado final? Resolveu o problema? Que às vezes a gente, como a Ana falou, a gente faz uma tempestade no copo d'água e a gente acaba criando uma tempestade real de uma tempestade fictícia, de algo que não existia. E o resultado é muito pior do que o problema que estava ali. A gente consegue piorar a situação. Se a gente não souber, né, fazer a leitura correta e a reação correta, muitas vezes a gente vai piorar a situação. Aí alguém olha e fala assim, gente, como é que chegou a esse ponto? Né? Então, como você administra as suas reações? Então, a gente não tem controle sobre a reação dos outros, mas a gente pode controlar a nossa reação, certo? Então, quais são as suas atitudes, as suas prioridades com relação à sua saúde? E a gente não fala muito sobre saúde, né? Não. E Minha vida vai passar. é uma questão que é importante também, porque às vezes a gente está num ambiente de um alto nível de estresse e a gente não cuida da nossa saúde. E, gente, uma situação tão triste, vocês sabem, a esposa do pastor Israel Brasil deu um infarto, a mulher nova daquela, infartou, está no hospital, em estado grave, a pastora Mendy até colocou lá pedindo oração, né? Está em estado grave e corre o risco ou de morrer ou de ficar sequelada pro resto da vida. Mulher nova daquela, você fala, gente, porque a gente está num ambiente de estresse, o estresse é altíssimo. A gente lidar com os nossos problemas, os problemas da nossa família, o problema dos outros na igreja, o problema do trabalho. Parente. Tem hora, irmão, que Parente, você falta explodir. O importante é as férias, né? São as coisas, gente. E se a saúde não estiver boa? E aproveitar a saúde das férias. Se a saúde não estiver boa, né? Porque a maioria de nós não tem cuidado com a alimentação, exercício físico, dormir na hora certa, acordar na hora certa, toda aquela questão, né? Que a gente não É tipo uma bomba relógio, né, pastor? Que qualquer hora, que a gente vê. Vamos lá. Até que ponto você está preparado para os momentos de definição que estão por vir? Até que ponto? É só não. Hã? É só Oxê, Vamos lá. Existem momentos, né? Momentos de começar, como eu falei, tem momentos que vai dar um start, vai iniciar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Você vai enxergar uma oportunidade diante de uma dificuldade, extremamente empreendedora. Você encontra soluções inteligentes para problemas que vão surgindo. Então, oportunidade de fazer coisas novas, fazer diferente, né? Momentos de sofrimento são oportunidade de reavaliar prioridades. Por que Salomão diz que é melhor sair de um velório do que de uma festa? Eu, quando era mais novo, eu via aquele negócio e falei, Salomão tá doido. É melhor sair de um velório do que de uma festa? Aí você vai entender que num velório, a pessoa que sai de um velório, ela sai pensativa. mais valor a vida. Começa a se cuidar. Por exemplo, você vai num velório de alguém que morreu por acidente de carro. Você dirige bem. Aí você fala assim, eita, agora eu vou dirigir mais devagar, eu vou parar de ficar com o telefone quando eu estou dirigindo. Digitando, girando. Você vai raciocinar, você vai pensar sobre aquilo, né? Alguém que teve um infarto, você vai começar a pensar sobre alimentação, vai, opa, eu vou fazer academia, tá na casa. Não, eu quando cheguei a ser agora eu tenho que cuidar do meu coração, porque é hereditário. Então, momentos como esse, né, nos dá a oportunidade de reavaliar as nossas prioridades. Reavaliar a prioridade. Momento de ampliação de visão, oportunidade de ver as coisas com clareza e
enumerar aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar, aquilo que já pode ser deixado para trás. E nós, e aí eu falo de nós assembleanos, nós temos uma memória muito afetiva com coisas que ficaram lá no passado, que não funcionam mais hoje, a gente quer repetir, continuar repetindo. Teve agora o Congresso dos Gideões, com o pastorzão lá, pastor muito conhecido, né, respeitado também, falando, igreja de parede preta, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, tanta coisa para pregar. O cara ainda está falando de cor de parede de igreja, como se a cor da parede da igreja definisse a espiritualidade da igreja. Só que a gente para olhar, a gente para ver, assim, as necessidades reais da igreja hoje, ou da comunidade hoje, tantas coisas que a gente poderia estar evoluindo, como métodos de evangelismo, de discipulado, de ganhar almas, de reter essas almas. Então tem gente discutindo sobre cor de parede, sobre se pode usar calça ou saia ou não sei o quê. Ou seja, cadê as prioridades? As verdadeiras prioridades. Eu pergunto, onde é que está escrito na Bíblia falando sobre cor de parede de igreja? Que tem que ser branca, azul, preta, cinza, amarela, não sei lá das quantas. É óbvio que existem pessoas que acreditam que mudar a cor da parede da igreja vai resolver o problema que a igreja tem. Não resolve. Vamos pintar a igreja de preto que o avivamento vem. Ou vamos pintar de branco que ela vai se tornar mais santa. Nem tem nada a ver. Não muda nada. Não muda nada. Se não mudar os corações das pessoas, um desejo ardente por avivamento, por transformação, por viver em santidade, a cor da parede da igreja não vai influenciar em nada. Finalizando de verdade agora. Momentos de quebra de limites. Oportunidade de passar a um nível mais elevado. A gente pode continuar nessas discussões rasteiras, como essa que eu acabei de mencionar, ou a gente pode avançar para situações, decisões, debates muito mais elevados, de mais alto nível. Certo? Quando eu era não tão menino, mas eu era já um maiorzinho da turma, eu tinha muito medo de tomar banho no fundo dos córregos. A gente ia para o fundo, aliás, a gente ia para o córrego e eu ficava tomando banho na lama. Os meus irmãos mais novos do que eu iam lá para o fundo, perguntavam aquela coisa toda, e eu lá na lama, o pessoal rindo de mim. Até que um dia o cara pegou, me jogou lá no fundo e eu tive que aprender a nadar. Aí depois desse dia, irmão, acabou, não banhava mais na lama. O que é que eu quero dizer com isso? A gente perde muito tempo discutindo coisas rasas. A gente perde muito tempo discutindo coisas sem sentido, enquanto as discussões verdadeiras estão lá mais no fundo. A gente está aqui no raso. E às vezes a gente precisa de alguém que pegue a gente e joga lá no fundo. Vamos aprofundar isso aí, gente. Vamos elevar isso aí. Vamos melhorar essa situação, continuar falando. A vida toda é usos e costumes, a vida toda é parede, a vida toda é tipo de música, a vida toda é barba, é não sei o que, discussões que, meu irmão, já foi-se o tempo.